Boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião de tarde fraterna no Grupo Espírita Alta de Souza, com a leitura de uma página de Emmanuel, de título Pelas Próprias Obras, que retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. O mundo é a oficina. O corpo é a ferramenta. A existência é a oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. E a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Vamos orar. Jesus, Divino Amigo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando um pouco mais a nossa doutrina, analisando a nossa vida, observando aquilo que já temos de bom e também aquilo que ainda necessitamos melhorar, pedindo o vosso amparo para todos nós, encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta de provas e expiações, que com tanto amor nos abriga, permitindo-nos o trabalho na nossa evolução. E pedindo-vos, Mestre, permissão para darmos por iniciada mais essa nossa reunião virtual do Grupo Espírita Alta de Souza. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, essa reunião é uma reunião de tema livre. Isso, para mim, é a pior coisa do mundo. Porque se me dão um tema, eu foco naquele tema, penso a respeito e começo a desenvolver o meu raciocínio. Mas, a partir do momento em que o tema é livre, que dificuldade encontrar o tema. E depois de muito pensar, considerando fazer determinado tema, descartando, partindo para outro, vamos fazer a nossa reunião, em princípio, sem tema, analisando coisas que estão nos estudos recentes da nossa casa e outras tantas que me chegaram às mãos, que eu li, que eu meditei. Eu gostaria de começar citando 3 livros que li recentemente. Na verdade, não 3 livros, mas 3 autores que li recentemente. Um deles não tão recente assim. E que tratam de um mesmo assunto: o futuro da humanidade. Todos eles escritos no início do nosso século. Nosso século não, desculpem, do século passado. Um, na verdade, no final do século XIX, o outro realmente no início do século XX, e o terceiro, que eu citarei, já escrito lá pela metade do século, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro que eu gostaria de citar é O Cristianismo e o Espiritismo, escrito e publicado por Leon Denis em 1898. Então, no finalzinho do século XIX, momento em que Denis estava exuberante nos seus escritos, nas suas colocações doutrinárias
e de avaliação da sociedade. Avaliação histórica no seu evoluir, avaliação daquele momento da sociedade e análise das perspectivas da sociedade. E isso foi motivo de um estudo, quarta-feira passada, que pudemos fazer, em que apontávamos como Denis, naquele momento, conseguia perceber o futuro. E não que o futuro seria o que estamos vivendo, mas os riscos e oportunidades que haviam nesse futuro. Oportunidade porque sempre temos a oportunidade de fazer o melhor. Risco porque nem sempre essas são as nossas escolhas. E apontava que havia o risco de chegarmos a uma sociedade materialista que não se preocupava com as questões espirituais e que, portanto, começava a se tornar autofágica. É interessante perceber que um outro autor, não espírita, católico, escreve e publica em 1929 um livro de título Progresso e Religião. Nesse livro, que temos aqui a nosso lado, ele faz uma investigação histórica, onde ele percebe que todo o progresso da humanidade, e entendamos progresso não só como os saltos de conhecimento material, de conhecimento científico, mas também os saltos de evolução moral dentro da humanidade, acontecem sob a orientação religiosa, da religião dominante naquele momento. E tenha sido essa religião um primor do culto ao bem, do culto a Deus, ou não, que tenha tido seus desvirtuamentos. Mas ainda assim, se ela conseguia levar àqueles que viviam naquele momento, naquele espaço, a percepção do bem, a percepção do amor, a percepção da continuidade da vida, ela tinha realmente uma função conciliadora, limitadora e incentivadora sobre a sociedade. E o outro livro, na verdade, 2 livros que gostaríamos de citar de um outro autor, o autor se chama George Orwell, e os livros que vamos citar são A Revolução dos Bichos e 1984. 2 obras importantíssimas, escritas logo após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade da década de 1940, e que avaliam, um deles, talvez até avalie muito mais uma situação de momento, que é a Revolução dos Bichos, mas também assinala para o risco daquelas consequências caso as suas causas se repetissem. E o outro, 1984, aponta exatamente para o problema do excesso do cientificismo, do excesso da falta de preocupação com o próximo na estrutura das sociedades do futuro. E ele coloca 1984 como título para dizer que aquilo ali era algo do futuro,
sem querer definir uma data, um ano, o que seja, apenas indicando que era uma possibilidade de acontecer no futuro. O que me chama a atenção, principalmente na hora que eu falo desses três autores e dessas obras? É o fato de que George Orwell, materialista. O outro, Christopher Dawson, católico. E o terceiro, Leon Denis, espírita. Três visões de mundo diferentes, ou aparentemente diferentes. Sequer em Deus acredita. O outro acredita em Deus, mas não acredita na reencarnação. E o terceiro acredita em Deus e na reencarnação. Porém, todos os três conseguem apontar os mesmos tipos de risco no futuro da humanidade. Futuro em relação à época em que escreveram. E, talvez, presente em relação à época em que estamos vivendo. E todos três terminam por desembocar num grande debate que vem desde o século XIX, talvez XVIII, que é um aparente choque, uma aparente dissintonia entre ciência e religião. Porque a ciência cuida da matéria e a religião cuida do espírito. E ninguém consegue parar para pensar que os dois juntos cuidam de tudo o que acontece no universo. Pelo lado material, o outro pelo lado espiritual. Dentro da ciência conseguimos segmentar física, química, biologia, psicologia, sociologia e outras matérias, outros ramos do conhecimento, que por entendermos que o conhecimento total é muito grande e abrangente, é necessário para poder melhor entendê-lo, melhor analisá-lo, segmentar o seu estudo. Mas cada vez mais, os próprios cientistas vão se dando conta de que essa segmentação é só uma formalidade para facilitar o entendimento, a compreensão, o estudo de cada uma dessas vertentes do universo. Mas não conseguimos fazer a mesma coisa entre ciência e religião, e não deveríamos esquecer de colocar nesse grupo a filosofia também, que é parte das duas. É parte da ciência e é parte da religião. Porque filosofia é o nosso pensar. O filósofo é aquele que pensa, que analisa, que estuda, que busca a verdade. Era isso, já que Sócrates é o fundador das escolas filosóficas e divide o período desse estudo filosófico em antes e após Sócrates, já que nós temos os filósofos todos que começam a partir de Sócrates, e para denominar aqueles que exerciam essas funções antes de Sócrates, talvez de uma maneira menos ordenada, menos orientada para o pensar sobre nós, muito mais sobre a parte física do que sobre nós, chamamos de pré-socráticos ou antes de Sócrates. Então,
Sócrates era essencialmente o buscador da verdade. Ele não se preocupava se a matéria era constituída de átomos ou não. Ele não se preocupava com vários detalhes. Ele queria saber do ser humano, da alma. E dentro dessa preocupação, a preocupação com a questão moral, que basicamente está no conceito de verdade. Porque a moral não pode se basear em algo que não seja verdadeiro. Porque senão será uma falsa moral. Então percebam que já temos 2.400 anos de história da filosofia, fora os pré-socráticos. E ainda não sabemos o que é filosofia. Achamos que filósofo é aquele que cursa na universidade o curso de filosofia, quando na verdade filósofo é todo aquele que cultua o pensar, que cultua o buscar o conhecimento, buscar a verdade sobre toda e qualquer coisa que se nos depare na nossa vida. E a ciência? A ciência estuda a matéria. Ela tem condições de dizer muitas coisas sobre a matéria que nem a filosofia nem a religião por si só conseguem dizer. Porém, não pode estar sozinha. Da mesma maneira, a religião tem muito a dizer sobre Deus, sobre o espírito, sobre a imortalidade do espírito, sobre a reencarnação e sobre tantas outras coisas. Mas também sozinha. Não tem condição de seguir sozinha. No fundo, nenhuma das três deveria seguir sozinha. Não foi à toa que Kardec definiu aquele tripé, aquele triângulo equilátero, em que nós temos nas dois vértices da base, a ciência e a filosofia, e no vértice do topo, como que indicando que é através dessa dimensão que vamos nos ligar a Deus, a religião. Não a religião dogmática, nem a religião das aparências, dos ritos, mas, fundamentalmente, a religião do saber e do sentir. Fora da caridade não há salvação. Foi o lema que Kardec deixou para todos nós espíritas. E esse deveria ser o grande lema. Será que hoje em dia praticamos a caridade? A caridade não é só o aspecto material. Ela envolve também o aspecto moral, o aspecto relacional, tantas coisas, em que muitas vezes, mesmo com a intenção de fazer o melhor, nos equivocamos. Então hoje, o que gostaríamos de fazer é essa retrospectiva, essa análise assim livre de coisas que viemos estudando ao longo do tempo e algumas repisadas esta semana, como o estudo do livro Cristianismo e Espiritismo, na quarta passada, como o estudo no sábado passado, na reunião de estudo dos livros de Joana de Ângeles, com
o livro Dimensão da Verdade, ou Dimensões da Verdade. Porque o que vemos é que religião, ciência, filosofia são dimensões da verdade. Cada uma delas prospectando um dos aspectos da verdade. Verdade una, verdade única, porque senão não é verdade. Mas cada um deles enfocando por um aspecto diferente, por um ângulo diferente, chega às suas conclusões. Mas aí entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, e achamos que a nossa versão, a nossa visão, é a única verdadeira, é a única que vale. E não aceitamos as outras. Lendo o livro A Alma é Imortal, de Gabriel Delany, que essa semana, numa conversa com o Sérgio, ele comentou comigo que estava lendo e que estava achando maravilhoso. E como nós estávamos terminando um livro e podendo começar um outro, adotamos este para a continuidade das nossas leituras. E Delany inicia por uma retrospectiva da evolução da visão religiosa do ser humano, mas logo em seguida ele entra no aspecto dos primórdios do Espiritismo, e na verdade primórdios é uma definição equivocada minha, porque são os antecedentes do Espiritismo. Ele foca nos magnetizadores que apareceram na Europa, final do século XVIII, início do XIX, magnetizando médiuns, sonâmbulos, que através do sonambulismo reportavam o que viam. E eles reportavam ao mundo as suas descobertas, que eram impiedosamente atacadas, aniquiladas, sem um mínimo de análise, sem um mínimo de critério para fazer isso. E é assim que nós todos atuamos, não são só os cientistas, todos nós. O filósofo de uma linha de pensar repudia as outras. Dentro da ciência, eu que sou engenheiro químico, sei disso bem, os físicos acham que a química é besteira e os químicos acham que a física é besteira. Cada um puxando para o seu lado, sem entender que é um todo. Um todo onde cada peça é um pedaço do quebra-cabeça que é o universo, que é a vida, que somos nós. Vários quebra-cabeças, vários tamanhos, várias dimensões. E maravilhoso esse livro em que Joana nos lembra que a verdade é única, é una, mas que nós percebemos em função da nossa capacidade de ver, em função da nossa evolução, em função do nosso orgulho maior ou menor, nós vemos um determinado aspecto, uma determinada dimensão dessa verdade. E precisamos unir esses pedaços. Precisamos juntar todas essas peças em algo consistente, firme, útil. Não podemos, de maneira alguma, continuar nesse divisionismo. Hoje de manhã, eu pensava, e aí? Como são as coisas? Pensamos, quando vemos o que somos chamados a pensar, eu só vejo divisionismo. Um luta
pela sua etnia, o outro luta pelo seu sexo, o outro luta pela sua visão sexual, o outro luta pela sua nacionalidade, o outro luta pela sua condição social, não importa se mais abastada ou menos abastada. Só vemos divisão. E cada divisão gerando lutas, antagonismos, brigas. E aí eu pensava, mas gente, será que não há algo que nos una? Um ponto comum onde todos nós possamos nos ver? E creio que há. Existe um ponto que não importa a sua cor, o seu sexo, a sua condição social, a sua nacionalidade, se você nasceu perto do polo ou perto do Equador, existe uma coisa que nos une, mas que nós, em geral, esquecemos, que é exatamente o fato de que todos nós somos seres humanos. Todos nós. Esse é o ponto que nos une. Por que não temos o dia do ser humano e esquecemos os outros? Onde vamos lembrar a união que devemos ter. Onde vamos lembrar que todos nós somos espíritos imortais criados por Deus, simples e ignorantes, e que seguimos a nossa caminhada de aperfeiçoamento, cada um no seu estágio, mas todos evoluindo, todos progredindo. Quando vamos lembrar que todos nós habitamos essa mesma espaçonave chamada Terra, que nos dá a oportunidade de tantas experiências, de tantos aprendizados. Por que não? Por que buscarmos o que nos divide, mesmo que no nosso discurso falemos em união? No fundo é isso que fazemos? Buscamos divisões? Sou cristão, você não é? Sou espírita, você não é? Alguns segmentos do cristianismo tentam trazer para si o monopólio de ser cristão. Como cristão é todo aquele que procede conforme Jesus indicou. Confundimos o que é fé. Fé não é dizer que acredito. Fé é praticar aquilo que eu digo que acredito. Então, são todas essas coisas que nós temos que parar para pensar. E através dessa evolução do nosso pensamento, chegamos de volta ao início da nossa reunião, com essa maravilhosa mensagem de Emmanuel, num livro pouco conhecido, Ação e Caminho, da editora Ideal, de título Pelas Próprias Obras, que é a síntese de tudo aquilo que eu vim falando e é a síntese do que esses três autores que eu citei colocaram para nós. No fundo, o que eles disseram é que nós estaríamos escrevendo, desenvolvendo o nosso futuro pelas próprias obras. Nós, espíritas, hoje em dia, nos colocamos na condição de ficarmos torcendo que hoje, amanhã, daqui a 2 semanas, inicia o mundo de regeneração. Mas esquecemos de, pelas nossas próprias obras, buscarmos contribuir para que ele aconteça. Na construção desse mundo
de regeneração, que não é um mundo tão diferente do que nós vivemos, mas é um mundo onde nós todos, estaremos procedendo de maneira diferente, onde não estaremos fazendo ciência e religião brigarem diariamente, onde não estaremos criando filosofias completamente antinaturais, anti-humanas, para respaldar interesses inconfessos de muitos ou de poucos, não importa. E ali, nessa mensagem, que já lemos no início, mas agora vamos analisá-la, Emmanuel nos coloca, primeiro, que o mundo é a nossa oficina, é o nosso espaço de trabalho. E o nosso corpo é a nossa ferramenta. E é exatamente isso. Estamos nesse ambiente de trabalho chamado mundo, atuando através do corpo que nos foi dado, como ferramenta de trabalho. E a nossa existência, esse período de vivência corporal, é a nossa oportunidade de bem trabalhar, de bem fazer as coisas. E temos um dever a executar. Nós viemos com uma tarefa definida, que se não temos perfeitamente escrita num papel, temos com certeza na nossa consciência. Quantas decisões tomamos na nossa vida que são fruto dessa informação depositada no nosso inconsciente. Então, o dever a executar, nos diz Emmanuel, é a missão a cumprir. Então, essa é a nossa tarefa. Já temos aí o ambiente de trabalho, a ferramenta de trabalho, a oportunidade de realização e a tarefa a ser executada. Já sabemos o que temos que fazer. Assim como o marceneiro sabe se ele tem que fazer um armário ou uma cadeira, o serralheiro sabe se tem que fazer um portão ou um banco, nós também sabemos o que temos que fazer, onde temos que fazer e por que temos que fazer, e com que teremos a oportunidade de fazer, e onde é que faremos isso. E aí entra o nosso livre-arbítrio, porque o pensamento escolhe, e o pensamento é a nossa ação, somos nós, é o livre-arbítrio, o pensamento escolhe. Dentro dessas condições dadas, nós podemos executar ou não executar a missão que temos a cumprir. Nós podemos aproveitar a oportunidade da existência ou não. Podemos usar adequadamente o corpo que nos é dado ou não. E podemos respeitar a nossa oficina, o mundo, ou não. O pensamento escolhe. Mas na hora que o pensamento escolhe, a ação realiza. Porque o pensamento é o gerador da ação. Mesmo que seja aquele pensamento que não... Nós dizemos assim, isso nem passou na minha cabeça. Não, passou. Tudo que nós fazemos passou pelo crivo da nossa razão. Até mesmo aquela coisa que chamamos de involuntária. Se fizemos, houve a autorização do nosso pensar, da nossa razão. E aí desembocamos onde? Desembocamos na conclusão que Emmanuel nos coloca. E qual é ela?
Tomando todas as coisas anteriores, ele nos diz: o homem, o ser humano, o espírito encarnado, conduz o barco da vida com os remos do desejo. E é assim. Desejo ser engenheiro e busco indicar meu barco para lá. Desejo ser professor e busco indicar meu barco para lá. Então, o homem conduz o barco da vida, que é a junção das suas escolhas, nas oportunidades que tem, através da missão que recebe, com a ferramenta disponível, no mundo onde está. Vamos praticando a ação, de acordo com os remos dos nossos desejos. Desejo me casar, desejo permanecer solteiro, desejo ser rico, desejo não ser tão rico, não necessito de tanto, não importa. Tudo são desejos. Desejos que são analisados pela razão e, a partir daí, colocados em ação. Mas a frase não termina aí, não para aí. Emmanuel continua e nos indica que, assim como o barco da vida é conduzido pelo homem como os remos do desejo, a vida, lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, que lhe é, em princípio, igual e contrária na física material de Newton. Mas, nas condições morais, pode ser igual e no mesmo sentido. Por que não? E a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Então, muitas vezes, nós reclamamos de que a vida nos levou para onde nós não queríamos. Será? Será isso verdade? Ou será que nós não estamos assumindo os nossos desejos? Porque é isso que está nos dizendo Emmanuel. Nós vamos atuar através daquelas capacidades, mas orientados pelo nosso desejo. E a vida vai nos permitir chegar onde esses desejos nos empurram, nos levam, buscam nos levar. Então, não existe isso de que cheguei num lugar que eu não queria, que eu não esperava, que eu não gostaria. Eu posso não estar gostando das consequências. Mas será que ao longo do processo não foi o que eu busquei? Sem perceber que as consequências poderiam não ser as maravilhas que eu imaginava? E para finalizar, Emmanuel coloca uma última frase. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras, que é a citação que se baseia Emmanuel para desenvolver esse pequeníssimo texto que está no capítulo 2, versículo 6, da Epístola de Paulo aos Romanos. Ou seja, Deus, lá na Epístola, está vinculado a Deus. Deus dá a cada um pelas próprias obras, que é a mesma coisa que está dito em cima, que a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Porque as nossas obras buscam nos levar ao porto dos nossos desejos. Eu creio que era esse o estudo dessa manhã, dessa tarde, quero dizer. Era esse o ponto que precisávamos pensar um pouco mais, todos nós. Eu já estou pensando, desde ontem, desde antes de ontem,
sobre isso. Coloco agora para vocês também pensarem, como eu vou continuar também pensando. Porque, muitas vezes, mesmo nós espíritas, negamos os princípios da doutrina, que nos colocam que nós temos livre-arbítrio, que o usamos a cada instante, aceitando ou não aceitando o que a vida nos propõe, aceitando ou não aceitando as consequências dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que já são uma ação. Hoje, no mundo virtual, já não há mais como negar isso. Então paremos e pensemos. Meditemos efetivamente naquilo que pensamos, naquilo que fazemos e para onde queremos ir. Porque se tomamos o transporte errado, ou ainda que o transporte certo, mas na direção errada, não chegaremos onde queremos. Mas não podemos esquecer no final que onde chegamos foi fruto da nossa decisão, consciente, no perfeito exercício do nosso livre-arbítrio. E que as consequências são só consequências das nossas ações. Vamos então orar, todos nós, agradecendo a Jesus essa oportunidade de mais um contato, de mais uma análise das informações que temos disponíveis, tanto dentro da nossa doutrina, como de maneira auxiliar, podemos encontrar em tantos outros vertentes do conhecimento humano, se soubermos separar, como nos indicou Jesus, o joio do trigo. Que não esqueçamos em momento algum que somos espíritos, que aqui estamos encarnados para, submetidos às provas e expiações que nos competem, avançarmos, apagando as marcas dos erros do passado e criando novas oportunidades de trabalho, de conquistas, de crescimento para o nosso futuro. Mas não vivamos nem no passado nem no futuro, porque efetivamente o que existe é o presente. É o momento em que podemos fazer e busquemos fazer o melhor. Que Jesus nos ampare, nossa querida Alta de Souza, e pedimos permissão a todos eles, mas sobretudo a Deus, para podermos dar por encerrada mais esta reunião de estudos na casa de Alta de Souza. Que assim seja. Graças a Deus.